E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo Fiat Argo, esse aqui na versão Drive com câmbio CVT, que é o carro automático mais barato do Brasil. Ainda vem com calota e já se aproxima dos 100 mil reais, belisca muito perto ali dessa faixa de preço. Quer saber se vale a pena? Quer saber o que o carro tem? Fica aqui até o final do vídeo. E quando eu falar mais barato, entenda-se como menos caro, isso porque barato ele não é. O Argo ele passou por uma leve restilização aqui para a linha 2023/2024, já tem aqui uma diferença no para-choque que é muito mínima, na verdade é mais perceptível para quem entende mais de carro, quem repara mais, para quem não repara muito é praticamente imperceptível, que é esse vinco novo aqui. Ele não vem com faróis de neblina nessa versão, na verdade vem um desenho Fiat aqui, vem uma peça escrito Fiat inclusive, assim como aqui na frente, vem a Fiat Flag como os novos modelos, essa grade toda preta sem nenhum acabamento brilhante ou cromado ou nada do tipo. E aqui embaixo também tudo muito simples, bastante plástico embaixo ali, lembrando que é um carro que não raspa tanto, então isso ajuda bastante no dia a dia, principalmente aqui em cidade. Esse é um carro focado também bastante em cidade. Tem aqui um quase DRL, ele quis ser um DRL, mas não foi, é apenas uma luz de posição que é em LED, mas ela é muito fraquinha e não chega a ser considerado um DRL. E o farol, claro, é apenas halógeno, seta também, iluminação bem simples. Aqui na lateral a gente tem uma roda de 15 polegadas com calota, né? Então é a roda de ferro com calotas por cima, que tem um visual bem tradicional e que funciona muito bem aqui nesse caso. O bom da roda ser 15 polegadas é que, como o pneu ele é bem alto, bem grosso, a gente tem um carro bem confortável. E a Fiat sabe mandar muito também em suspensão, vocês sabem bem disso. Então, medida aqui 185/60. E aqui na lateral, absolutamente nada muda em relação ao Argo que a gente sempre viu por aí. Claro, não tem chave presencial, nem mesmo como opcional, é apenas aqui na chave do tipo canivete, que pelo menos tem funções como tranca-destranca, que são tradicionais, abertura do porta-malas e também acendimento dos faróis. Se você tranca o carro, ele dá essa buzinadinha e os vidros eles trancam automaticamente. Se você quiser abrir os vidros, você mantém o botão aqui de destrancar o carro pressionado e aí ele abre os 4 vidros. Isso ajuda bastante quando está um dia assim como hoje, bem calor. Pois é, não tem, quer dizer, tem um repetidor de seta, mas não tem rebatimento automático, não tem sensor de ponto cego, não tem nenhum tipo de assistência, nem nada. Então é um carro bem simples em relação a essas tecnologias mais recentes, como permanência em faixa, assistência de frenagem autônoma, coisa do tipo. Vamos lembrar que é uma versão de entrada do carro, se bem que mesmo a versão mais completa também não tem. Aí a gente fica devendo no Argo. O próximo carro que já vai ter esse tipo de assistência é o Pulse, que está próximo do Argo. Nesse caso aqui do Argo, a gente tem nessa unidade do Argo a gente tem esse acessório aqui escrito Argo em cromadinho, com esse friso lateral aqui, uma coisa que a própria Fiat do Brasil colocou. E aqui para a traseira também nada muda. Vamos dar uma olhada ali. Antes, na verdade, eu vou te mostrar o motor, mas depois vamos dar uma olhada ali só para falar um pouquinho do porta-malas. Mas o design é exatamente o mesmo. Agora, aqui debaixo do capô, a alavanca fica meio escondidinha ali, a gente tem um motor 1.3 aspirado, já conhecido, mesmo conjunto de outros carros que eu já mostrei aqui, como, por exemplo, a Fiat Strada e até mesmo o Argo, com câmbio CVT, porém na versão Tracking, que é a mais completa, aquele lá com todos os opcionais. Então a gente tem lá o topo do Argo e aqui a gente tem o mais básico do Argo com câmbio CVT, lembrando que também tem Argo aqui com câmbio manual. Enfim, até 107 cavalos no etanol, 98 na gasolina, 13,7 no etanol de torque e 13,2 na gasolina, fazendo esse carro aqui de 0 a 100 em 11,2 segundos. É um número muito empolgante, não é? Mas ele anda bem. Ele é bem espertinho, a relação de motor e câmbio é muito boa, é muito bem ajustada. Então, tanto na cidade quanto na estrada, com o carro vazio, é muito bom. Porque com carro cheio não tem milagre. Se você pegar um dia quente, com o ar-condicionado ligado e 4, 5 pessoas e bagagem, é lógico que ele não vai ter um desempenho exemplar.
Mas ainda assim vai ser bem melhor do que um carro 1.0. Mas o que é bom mesmo é o consumo. Eu fui para a praia, fui para o Guarujá, cheguei a fazer mais de 20 km por litro no trecho de ida. Claro, eu desci serra, tudo bem. Mas eu já cheguei a fazer 18, 19 km por litro com esse carro em trechos mais planos, como por exemplo em uma viagem daqui até Jaguariúna, que não pega a serra, é só rodovia normal, vamos dizer assim. Então é um carro bem econômico. Na volta peguei bastante trânsito, o consumo saiu ali dos 18 km por litro, 17 que foi a média total, e foi para 14,5, 14. E isso ainda assim pegando muito trânsito. Então é um carro bem econômico. Na cidade você consegue fazer com tranquilidade 13 km por litro, 12,5. Se você andar com o pé mais leve, sem ar ligado, trechos mais fluidos, rola ali uns 14. Então é um carro bem econômico mesmo. E ele é bem silencioso também, não tem manta acústica, lógico que aqui no bracinho, né, não tem alça pantográfica, na varetinha, mas você vai falar, ah, não tem manta acústica, deve ser um carro barulhento, isolamento ruim, não é. O isolamento dele é legal e também é um motor silencioso. Lógico, é um carro com câmbio CVT, então se você pisar fundo ele vai subir o giro, ele vai dar aquela gritada, mas eu quero que você me fale qual carro não ia fazer isso, independente de motor, de marca, de faixa de preço. Faria a mesma coisa, tá? Então é um conjunto extremamente competente, bom, né, de manutenção, e também, aí consegui tirar aqui, e também tem um desempenho bem legal, considerando a proposta do carro. Agora sim, vem para a traseira, que a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o porta-malas e os detalhes do carro que talvez poderiam ter mudado, já que nada mudou. Venha! E como eu disse, aqui na traseira nada muda. Então, a gente tem uma traseira bem simplificada também, isso porque não tem nada além desse plástico aqui embaixo. A gente tem só sensor de estacionamento, não tem câmera de ré, que também acho que é uma das mancadas do carro. Tudo bem, uma versão de entrada, mas já tem multimídia, poderia ter uma câmera de ré. E aqui a inscrição Drive AT de automático. Essa lanterna aqui é a mesma, e aí eu acho que é onde eles poderiam talvez ter mexido, não no desenho dela, mas sim a iluminação interna. Se esse pedaço aqui que fica aceso de noite e é halógeno fosse em LED, né, essa parte aqui assim ó, fosse em LED, ficaria bem mais bonito, bem mais moderno e não mexeria tanto assim no carro. Então eu acho que é uma das coisas que a Fiat poderia talvez ter pensado em mudar. Aqui tem esse meio que um aerofólio, eu acho essa peça bonita, né? Mesmo sendo mais simples, acho bonito. É um carro que combina, por exemplo, com um teto preto, algo do tipo. Agora, o porta-malas também é bom, né? Aqui são 300 litros de capacidade, tá bem dentro da média da concorrência. E eu viajei também, levei um cooler, uma mala rígida e também, além disso, uma mochila e 2 malas daquelas de pano, né? Aquelas malas mais flexíveis. E coube legal, né? Aqui embaixo também a gente tem um step que, olha só, não é do tipo temporário, é uma quinta roda. Tudo bem, uma roda de aço também, assim igual de fora, mas é o mesmo pneu, a mesma medida, mesmo tudo. É literalmente você colocar ali, se você quiser, por um capricho, colocar depois a calota, nada vai mudar em relação ao que já é. Bem legal, mesmo no carro de entrada, isso é bem interessante. E aqui também o acabamento é bom, né? A gente tem plástico nessa parte, tem plástico também, não fica direto na lata, né? Os carros mais simples costumam colocar essa parte aqui só na lata. Aqui eu acho legal ser assim. Agora, vamos lá conhecer um pouquinho por dentro do carro, que também tem umas simplificações, mas no final das contas, ainda é um carro bem completinho. Venha! E já aqui no banco de trás do Argo, a gente tem um espaço bacana. Então, olha só, o banco da frente está ajustado para mim, lembrando que eu tenho 1,78 m de altura e ó, tem bastante espaço aqui na minha perna. E meu movimento de pé aqui também é bom. O acabamento é bem simples, né? Então é tudo plástico, literalmente, né? Nem aqui tem um detalhezinho prateado, algo do tipo. Aqui seria um tweeter de sistema de som, não sei se é só a gradezinha ou se tem de fato mesmo alguma saída de som aqui. Se tiver uma coisa bem legal, né? Porque o carro de entrada já tem um tweeter aqui atrás também, é difícil de ver isso. Mas enfim, aqui saída de som, aqui tem um porta-garrafas, aqui também o vidro elétrico com toque, pelo menos não tem nenhum parafuso aparecendo, mas é tudo simples, não tem material macio em lugar algum. Aqui também tem esse corte de custo aqui do bolsão de revistas, aqui também não tem saída de ar-condicionado, nem nada, tem um USB que faz tanto função lá para frente quanto aqui para trás. E os bancos são em tecido, com esse desenho aqui, que talvez
pareça um pouco antigo, né? Não acho que é uma padronagem tão moderna. Ele tem um avermelhado aqui, não sei se vocês conseguem ver direito, um meio rosado. Não tem apoio aqui no meio, tem os 3 apoios de cabeça, né? Porque é obrigatório. Cinto de 3 pontos também para todos, mas não tem PQP e não tem iluminação aqui atrás. Agora indo lá para o banco da frente, aqui ó, a porta também é bem simples, então mesmo que na frente não tem nada para você apoiar o braço aqui, nenhum tecido, nem nada. Eu acho que um tecidinho aqui merecia, né? Mas tudo bem, aqui tudo preto. Todos os vidros são elétricos, pelo menos todos um toque. Aqui para você mexer no retrovisor, que é elétrico também, pelo menos, né? Não é naquele palitinho. Aqui sim tem um tweeter de som que é bem bom, viu? Bem bom mesmo, por incrível que pareça. Aqui o banco também tem esse mesmo padrão, aqui tem a Fiat Flag. Uma coisa que eu sinto falta no carro são alguns porta-trecos, né? A gente tem esse pequeno aqui embaixo, que é até emborrachado, inclusive, tem uma borracha. Só que quando você está com o freio de estacionamento baixado, fica bem restrito ali o espaço. E aqui tem um porta-copos e não tem muito bem um lugar para você colocar o celular. Então, ou você vai colocar uma garrafa, um copo, ou você vai colocar seu celular. Não fica tão legal assim. Bom, aqui tem esse porta-trecos para você colocar alguma notinha, alguma coisinha assim, talvez. Aqui saída de ar-condicionado, tem um detalhezinho cromadinho pelo menos, mas só também. Aqui é um plástico um pouco mais brilhante, mas não chega a ser um black piano. Aqui o volante também é simples, não é revestido em couro, nem nada do tipo, é na borracha mesmo. Mas ele é multifuncional com esses detalhes prateados. Então tem aqui as funções para você mexer no cluster, aqui para você atender e desligar chamadas, aqui piloto automático, então ele já tem piloto automático. Tem aqui botão Sport também. O farol não é automático, nem o limpador de para-brisas. Aqui ó, ele tem uma animaçãozinha, Argo, né? Então tem bastante coisa aqui nesse painel, como por exemplo a parte aqui de consumo de combustível. Então vocês estão dando uma olhada aí ó, no consumo de combustível. Aqui algumas informações do veículo, como vocês estão vendo. Então é bem completinha a parte de áudio também, mensagens, se tiver algum problema, né? E aqui algumas configurações. Você configura o que você quer que apareça aqui em cima, ou aqui, por exemplo, se quer temperatura, quer consumo, quer horário, coisas do tipo. Então tem aqui algumas outras configurações do carro também, de display, coisas do tipo. Segurança, airbag, o volume dos avisos, as luzes, que se você quer a iluminação maior, menor, aqui ó, display, enfim, bem completinho para um carro que teoricamente é mais de entrada, né? Então, voltando aqui, volta para o velocímetro, tem a opção de milhas por hora, que eu sinceramente acho meio inútil, mas enfim, se você quiser ver em milhas por hora, é seu carro, né? Você que manda. Aqui botão para desligar o controle de tração e estabilidade, aqui para trancar e destrancar o carro, desembaçador externo não, né? Traseiro, quer dizer, e aqui o pisca-alerta. O ar-condicionado também é bem simples, mas bem fácil de utilizar e bem útil também em vários momentos. Aqui tem um multimídia também que é pequenininho, mas funciona bem. Então tem aqui a parte de mídia, telefone, né? Tem Android Auto e Apple CarPlay, porém apenas com fio. E tá aí mais uns pontos negativos, quer dizer, que tem só aqui uma saída USB do tipo comum. Então meu celular, por exemplo, é USB do tipo C e sou obrigado a utilizar aqui este adaptador. Tem um auxiliar aqui também, que acho que ninguém mais hoje em dia usa, mas se quiser usar, né? Também tem aqui um acabamento cromadinho, de certa forma é bonitinho. Aqui é a manopla de câmbio, que é padrão, né, Stellantis, com as funções aqui de câmbio manual também. E aqui uma tomada 12 volts um pouquinho escondida. Porta-luvas, ele é daqueles que cai de uma vez só, mas ele é bem grande, bem profundo e iluminado. Isso também é interessante. Retrovisor não é fotocromático e a iluminação aqui não é em LED. Aqui pelo menos tem espelhinho, né, tem a capinha, e aqui tem um espelhinho sem a capinha. O acabamento aqui também é bem simples nesse plástico, mas cumpre sua função. E a chave do carro é essa, caso você esteja se perguntando, né? Legal que o botão de trancar é gigante,
O resto é do mesmo tamanho, mas de trancar é bem grandão. Uma chave bem gordinha, ó. Enfim. Agora já sabe, né? Hora de dar aquele rolê de Argo pra gente falar um pouquinho mais na prática qual é que é do carro. Bora! E aqui estamos a bordo do Argo Drive CVT, que é o automático mais barato do Brasil, como eu disse algumas vezes, menos caro. Isso porque ele custa pouco mais de R$96 mil e mais ou menos 98 se você colocar essa cor vermelha aqui, que é cobrada à parte. Não é uma das cores mais bonitas na minha opinião, mas enfim, aí fica a critério de cada um. Eu, se fosse comprar um desse aqui, eu compraria um cinza. Mas enfim, a cor do carro não interessa. O que interessa é o carro em si, que no final das contas me surpreendeu bastante. Quando a gente compara com outras versões de entrada dos outros carros, como a gente encontra aqui no canal também, basta se dar uma procurada nos vídeos que a gente tem aqui, tem outros carros em versões de entrada. E eu acho que esse aqui, por trazer câmbio automático, ele tem um custo-benefício legal. Ele é um carro completo, de certa forma. De verdade, eu acho que a única coisa que faltou nele para o dia a dia ser mais fácil de conviver, principalmente na hora de estacionar, na verdade só na hora de estacionar, que é a câmera de ré. Tem uma central multimídia legal aqui, que é pequena tudo, mas funciona bem. Só que falta, né, uma câmera de ré. Tudo bem, você pode pôr depois, mas seria legal se já viesse de fábrica. Custasse R$500 a mais no carro, R$1.000 a mais no carro, mas já viesse de fábrica. Porque a Drive, ela é a de entrada do modelo com câmbio automático. Só que quando a gente pega a gama total do Argo, a gente tem uma versão antes da Drive, que não tem nome nenhum, né? O Argo 1.0 simplesmente. E aquela sim é a versão de entrada, de fato, do Argo, que tem rádiozinho aqui, também tem, né, aquele palitinho para você mexer no retrovisor, não é elétrico. Então assim, essa aqui já não é uma versão tão de entrada assim, porque a gente já tem multimídia, já tem retrovisor elétrico, já tem vidro elétrico nas 4 portas. Eu acho que um acendimento de farol automático seria bem-vindo, mas isso aí na versão mais completa tem. Aí não é uma coisa que justificaria ter isso numa versão de entrada do carro, mas seria interessante, é claro. O que me surpreende no carro é que, mesmo ele não tendo, por exemplo, manta acústica, ele é um carro silencioso aqui dentro, mais do que, por exemplo, uma Fiat Strada, que tem o mesmo motor e é mais cara. E de longe, para mim, um dos pontos mais positivos do carro é o consumo de combustível. Considerando que os carros com câmbio automático gastam um pouco mais do que o manual, e nesse caso aqui essa ideia é quase que nula. É um carro que vale muito a pena para você que faz Uber, por exemplo, por conforto, né, para ter um câmbio automático, para você que roda longas distâncias diariamente, principalmente em trânsito, que dá um conforto bem maior. Então, na média geral, até agora fiz 13.8, tava 14, peguei um trânsitozinho, mas tava 13.8 antes também, que eu peguei um trecho fluido, foi para 14, agora voltou porque tava antes. Isso em 402 km. Isso com um tracinho abaixo de meio tanque. Então, se eu fosse rodar até, não vou dizer secar o tanque, mas até entrar na reserva, ele rodaria mais de 500 km com tranquilidade. Isso que eu peguei trechos de cidade, trechos de estrada, e peguei um pouquinho de trânsito também, não muito, mas peguei. Se pegasse só a estrada, você conseguiria rodar para mais dos 600. Eu já rodei quase 700 km com um tanque cheio num Argo Tracking CVT que eu peguei, e vamos dizer que 70%, 80% do trajeto foi estrada. Então, por isso que justificou, né, toda essa autonomia. Aqui um pouquinho menos, porque eu peguei na cidade bastante o carro, mas assim, é um baita de um consumo. Considerando que agora eu tô dando com o ar-condicionado ligado, alguns momentos eu não andei da forma mais calma possível, justamente para poder testar mesmo esse CVT aqui, ver se o carro tem um desempenho legal. E eu acho que isso também é um dos fatores positivos do carro. Aí você fala, pô Bruno, mas esse carro aí tem 100 cavalos, ele não é forte, para de falar isso e tudo mais. Então assim, ele não é um carro que anda bem, mas ele não é para andar bem, esse é o ponto.
temos que ver a proposta do carro. Então assim, tem carros que andam mais no mercado? Tem. Que custa 96 mil? Não. Então assim, o que tem para você comprar que anda mais, ou que seja motor turbo, por exemplo, e câmbio automático pelo preço desse? Não tem. Não tem. Então assim, pelo que você espera do carro, pela proposta e categoria, o desempenho é realmente muito bom. Então, como eu disse, não é um carro empolgante, não é um carro que é feito para andar, não é um carro que anda muito, mas ele anda o necessário para você fazer absolutamente tudo. Então assim, na estrada ele vai andar bem. Lógico, 5 pessoas, carro carregado, não tem o que fazer. Até um carro 2.0 vai começar a ser um pouco mais fraco. Agora na cidade, saída de farol, essas retomadas, é tudo muito suave, muito tranquilo, você não sente falta de força. E aí entra um outro detalhe, né? Porque esse carro tem câmbio CVT. A gente sabe que o CVT ele tem uma condução um pouco diferente. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. E eu sempre digo, eu sou daqueles que defende o CVT, mas eu sempre digo que o câmbio CVT você tem que saber dirigir. Não basta saber dirigir um carro. Você tem que saber dirigir um carro com câmbio CVT. E se tem truques. Então se por exemplo você quer fazer uma ultrapassagem ou quer aumentar a velocidade de uma forma mais rápida, não pisa fundo. Se você pisar fundo, ele vai jogar o giro lá em cima. Você vai sentir o carro não anda. E aí você vai falar, não, CVT é uma porcaria. Não é uma porcaria, você que não está sabendo usar ele direito. Quer, por exemplo, aumentar a velocidade? Gradativo. Vai gradativo no pedal. Não pisa fundo para ele ir. Se fosse um carro turbo, por exemplo, com câmbio automático mais convencional, aí sim funcionaria. Mas nesse caso, ou de casos com carros CVT, isso não funciona, né? Então, por exemplo, vai sair do semáforo. Você sabe que o CVT ele tem um leve atraso no pedal. Se você sabe disso, você antecipa. Entendeu? Vai pisar o carro, pisa com o pé leve e vai gradativo. Então o farol abriu, não pisa até meio pé, não pisa forte, pisa gradativo. O carro saiu do lugar, aí você vai pisando mais fundo, caso você queira mais desempenho. Esse é o segredo. Você fazendo isso, o carro vai fazer um ótimo consumo, e essa é a intenção do CVT. E não vai ficar forçando, vai ficar com o giro lá em cima, o motor gritando. E ele vai ter um desempenho legal. Então tem truques. Talvez a pessoa que vai andar nesse carro vai pegar e falar, não, mas esse carro é manco, você tá falando bobagem. Não sabe dirigir. Desculpa, mas não sabe dirigir um carro com câmbio CVT. Não é que não sabe dirigir, não sabe dirigir um carro com câmbio CVT. Se desse diversos outros carros com câmbio CVT na mão dessa pessoa, provavelmente ela acharia que o carro é uma porcaria. E não é. Basta fazer da forma correta. Inclusive conheço uma pessoa que comprou uma vez um Marte com câmbio automático, que era um câmbio CVT. Se não me engano era um Marte, era algum Nissan, talvez fosse um Versa. E vendeu o carro porque achou o carro muito manco, achou o carro uma porcaria. E não é. Não é. Só que é essa questão, a pessoa falando, não, mas eu piso, o carro não vai. Ah, mas daqui demora. São formas de condução. Se eu pegar agora aqui, ó, pisar fundo, ó, ele demora pra ir, agora ele foi. Agora, se por exemplo eu pego aqui, ó, vou gradativo, ó, agora o farol fechou, mas ele funciona muito melhor. Posso até fazer um dia um vídeo falando sobre isso, né? Sobre as diferenças das transmissões e dicas de condução num carro com câmbio CVT, que tem esses truques. Enfim, eu acho um ponto positivo o motor e câmbio. Então, juntando o motor e câmbio com o consumo do carro, eu acho legal. A Fiat sempre foi muito boa com suspensão. Então a suspensão desse carro aqui é muito boa, de fato. Não bate seco, é um carro macio de andar, ao mesmo tempo que ele não é molenga, né? Ele tem essa firmeza. É o carro melhor de fazer curva? Não é, né? Então você vai fazer uma curva muito rápido com ele, lógico que ele vai dar aquela, né, tendência a torção não, a tendência na curva, né, de ir para as laterais, né? Mas rolamento, você queria falar, rolamento, né, lateral do carro. Enfim, mesmo assim ainda é um carro sólido. Eu gosto da construção do carro, eu sinto ele bem feito, né? Então quando a gente junta economia ao desempenho, que é ok, é suficiente,
ao espaço interno, que é bom, porta-malas, que é bom, tudo isso faz com que o carro seja um carro agradável e de bom custo-benefício. O acabamento é bem simples, né? Tá longe de ser dos melhores, é bastante plástico, tudo, mas é um ganha e perde, né? Não dá pra ter um carro de entrada super completo, com preço super competitivo, com motor turbo, soft touch na porta, no painel, multimídia grande. Esse carro existe, né? Só que ele custa 150 mil reais, custa 96. Então assim, não adianta reclamar do plástico aqui, porque é isso, entendeu? E ainda assim tem uns detalhezinhos cromadinhos, não é tão simples assim. Tem detalhezinhos assim, pelo menos, que é pra te dar uma leve sofisticação, né? Sentir que você pelo menos gastou em alguma coisa que fez valer a pena, né? Então assim, lógico que esse carro é um carro que você vê mais na rua como locadora, você vê muito Argo de locadora, você vê muito Argo de Uber. Eu vejo poucos Argos, conheço poucas pessoas que têm Argo particular, né? A pessoa mesmo comprou. Por mais que eu conheça, né? Tem um amigo bem próximo meu, inclusive, que tem um Argo 1.0 manual, né? Um Arguinho preto. Mas via de regra você vê bastante de locadora, e eu acho que talvez esse seja um público legal, um foco legal desse carro para as locadoras, porque é um carro que não vai dar manutenção, é um carro que, né, você comprando ali CNPJ, comprando lote, para eles vai sair barato. Eles têm a opção do câmbio automático, então eles podem alugar um pouco mais caro do que o Argo tradicional e não necessariamente vão pagar muito mais por isso, né? Então eu acho que é uma das principais fontes de venda do carro. Mas para você que também está buscando, você, né, mesmo vai comprar o carro, pessoa física, eu acho que sim, é uma opção interessante. Dá uma olhada na concessionária. Coisinhas que faltam você consegue equipar depois também, como câmera de ré, o banco, se não gosta desse banco, você pode botar um banco de couro depois. São coisinhas que dá pra gente arrumar. Na porta aqui, o forro da porta, você pode pôr um forrinho, tem essas coisinhas. Mas aí também tem outros carros, tem por exemplo o 208 automático, que custa um pouquinho mais do que isso, também vale muito a pena, é um carro gostoso de andar, só que ele é mais apertado, tem menos porta-mala, então você tem que ir julgando esse tipo de coisa. Tem um HB20, já não vai ser automático por esse mesmo preço, mas bem próximo também, é um carro bem gostoso de andar, eu gosto bastante do HB20. O Onix, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de testar, porque Chevrolet é a única montadora que ainda não me empresta carro. Mas eu creio que seja um bom carro também, eu tenho uma boa impressão do carro, né? Então, dá uma olhadinha na concessionária, dá um pulo lá, conheça o carro, faz um test drive, toma cuidado com isso que eu falei, do câmbio, pra você não se chatear, achar que o carro é ruim e acabar não levando por causa disso, porque não é, né? Também não tô julgando ninguém, falando você dirige da forma errada, também quem sou eu, né? Mas existe esse detalhe. Se vocês quiserem um dia, alguém que é daqui de São Paulo quiser dar uma volta comigo, que não concordar, né, com o que eu tô falando, quiser dar uma volta comigo pra eu mostrar na prática, você senta aqui do meu lado e eu vou te mostrar a diferença, caso você fale que também isso tudo é uma bobeira. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, um grande abraço. Se curtiu o vídeo, dá aquele like, também se inscreve no canal, ajuda a gente a chegar logo aos 10 mil inscritos, não falta muito, a gente tá crescendo legal e eu conto com a ajuda de vocês, porque afinal a audiência depende totalmente de vocês. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.